E galera, vamos começar mais uma aula? Hoje sobre a escravidão no período colonial brasileiro. Antes de mais nada, quais sociedades tiveram escravos? E para que a gente entenda um pouco a escravidão, nós vamos pegar a vida de um escravo que escreveu a sua história, Baquáqua, como era o processo todo da escravidão da hora que a pessoa saía da África até aqui. Claro que cada caso é um caso, a gente está cansado de saber disso, existem N exceções, mas ele é um caso bastante emblemático, dá para a gente ter uma noção bem geral. Primeira coisa, o que é escravidão? É a possibilidade jurídica de alguém ser proprietário de uma pessoa. Partindo desse pressuposto, vamos lá. Quais sociedades tiveram escravos na história? Egito Antigo teve? Sim! Grécia Antiga? Sim! Roma Antiga? Sim! Idade Média? Não. Depende de que lugar. A Idade Média Europeia? Não. Mas a Idade Média na África teve escravos? Teve. A Idade Média na Ásia teve escravos? Teve. Idade Moderna, a partir das grandes navegações? Teve. Toda a América teve? Depende. Vamos conversar. Nós vamos começar de Baquáqua. Ele foi escravo por 2 anos, ele era filho de um comerciante muçulmano na África, na região de Benin. Foi sequestrado, ele já tinha frequentado a escola de religião de Benin, portanto era um letrado. Será trazido para cá como escravo no navio negreiro. Isso tudo ele vai contar depois que ele se tornou livre, num livro que ele escreveu, que foi publicado nos Estados Unidos, ainda no mesmo século XIX. Ele conta do navio negreiro, que o navio negreiro eles eram colocados num porão que só dava para andar agachado. A viagem durou em torno de 30 dias. Dentro do porão do navio negreiro, homens de um lado, mulher de outros. Ele fala que numa situação de quase nudez, não tinha banheiro, se fazia xixi, as pessoas vomitavam pelo balanço do mar, e tinha o número 2, muito precária a situação. Índice de morte em torno de 10% em cada navio negreiro, mas isso eu já te falei. Falei na aula de navio negreiro, dá uma espiadinha nela. Olha aqui para rever, muito interessante. Bom, chegou aqui, desembarcou, é batizado, recebe um nome português, né, um nome da língua portuguesa, sobrenome do dono que vai comprá-lo, pronto. É o esquecimento, você não existe mais enquanto pessoa. Você é meu agora, você é um escravo, uma escrava. A violência é a ordem, por isso os instrumentos de tortura tão frequentemente marcaram a escravidão no Brasil. Como o bandido tem nome e endereço, isso nós vamos conversar aqui enquanto a gente estudar a história. Vou te dar um exemplo. Tinha um traficante de escravos em Pernambuco no século XIX, Elias Coelho. O escravo desembarcava, ele mandava marcar com ferro em brasa no peito com a letra E de Elias. Não vou falar palavrão aqui. Baquáqua chegou a Pernambuco, ou seja, ele chegou num lugar onde a escravidão é o modo de produção. Então, além de existir a escravidão é o modo de produção, por isso chamamos de escravismo, sistema escravista. Então, essa é a diferença entre escravismo e escravidão. Quer entender melhor? Vamos lá. Egito teve escravo? Teve, mas o principal modo de produção, a base econômica é a escravidão? Não, era a servidão coletiva. Então a sociedade egípcia, ela não é escravista. Vamos fazer uma breve revisão antes de continuar com a vida do Baquáqua? Quais sociedades que eu vou citar agora que tinham como modo de produção a escravidão? Portanto, que eram sociedades escravistas. Então vai. Egito? Não. Grécia Antiga? Sim. Roma Antiga? Sim. Idade Média Europeia? Não. Colonização da América? Depende. Depende. Se você pega a região do Peru, que foi colonização espanhola, a servidão foi uma base econômica. Enquanto que no Brasil a escravidão foi a base econômica durante
todo o período colonial, como também assim o foi na Jamaica, no Haiti, que são colônias de outras nações que não Portugal. Entendida essa diferença? Beleza. Bacoacá chega a Recife e vai ser considerado boçal, ou seja, aquele que não fala a língua portuguesa. Foi colocado em trabalhos braçais e foi vendido ali mesmo na cidade, que bem ou mal dá alguns espaços de autonomia. Você sai na rua, espaços de sociabilidade, você vai conhecer pessoas, você vai conversar na rua, menos mal. Mas lembrando que escravidão nunca é bom. No século XIX, nós vamos ter uma peculiaridade. Século XVIII já começou também, que eram chamados negros de ganho, negras de ganha, ou pretos de ganho, pretas de ganho. O que é isso? A pessoa lá na cidade, ela comprava um escravo para que ele fizesse vendas na rua. Podia vender verdura, podia vender ovos, cocadas, comidas prontas. Podia ser uma pessoa que fazia transporte de cadeirinha e você alugava, você dono do escravo alugava, ele era um preto de ganho. Entendeu? Então, haviam várias formas de ganhar dinheiro. Portanto, é uma sociedade em que as pessoas acham normal ter escravidão. E não é só rico que vai ter escravo, não é só elite que vai ter escravo. A escravidão está disseminada em todas as camadas sociais. Portanto, isso é uma ideologia. Então, podemos dizer que o Brasil é um escravagista. Que o modo de pensar das pessoas é normalizando a escravidão, tranquilo? Depois no final a gente faz um resuminho desses termos e dessas palavras para ficar bem claro na sua cabeça, tá joia? Bacoacá logo percebeu que era importante aprender a língua, ele aprende o português, ele se torna ladino. Aí ele começou a ser negro de ganho, começou a vender pão na rua. Ele tentava ter uma postura obediente, mesmo assim sofria humilhações, castigos. Lá um dia saiu para vender pão, nossa, estava muito ruim, pegou o dinheiro, comprou bebida alcoólica, encheu a lata, ficou embriagado, chegou embriagado. Nossa senhora, foi duramente castigado, porque o que mantém a ordem escravista é a violência. Violentamente espancado, o que ele fez? Ele foi tentar o suicídio, putz, foi salvo. Ainda bem, né? Aí ele foi colocado à venda. Dá uma olhada como eram os anúncios na época para pessoas assim. Por ser fujão, estou vendendo. Então, rapaz, aí você vai vender para fora da província. É um castigo, porque você vai tirar a pessoa da sua sociabilidade, aquele pouco espaço que ela tem, uma amizade aqui, uma amizade ali, uma pessoa que ele conversa na rua que ele anda, pronto, você tira dele, joga lá no meio rural, enfurnado. Bacoacá deu sorte. Foi vendido para o Rio de Janeiro, ele já era ladino. E lá ele conseguiu, ele foi trabalhar no navio. E o navio foi para onde? Para os Estados Unidos. Chegando lá ele conseguiu fugir. Livre, ele vai escrever o livro dele, que a gente está usando aqui para te contar sobre ele. Ficou 2 anos escravo. Vamos combinar que deu muita sorte. Além da cidade, que tem uns pequenos espaços de autonomia, sempre lembrando que escravidão é escravidão. Da mesma forma que a igreja representava um espaço de sociabilidades para as mulheres, também representava para os escravos, porque começam a surgir, ainda no Brasil colônia, as confrarias. Confrarias, essas confrarias são irmandades religiosas, onde eu tenho os irmandades por etnia aí, hein? Aí tem as irmandades de brancos, irmandades de pardos, irmandades de pretos. Né? Nas irmandades de pretos, aí podia a pessoa ser liberta ou escrava. Na de pardo também, liberta ou escravo. O que é uma irmandade? A irmandade, ela se baseia na organização das corporações de ofício da Idade Média. Você já estudou, né? Corporação de ofício? Então, ela se organiza como uma instituição religiosa, mas que tem total autonomia dos seus membros, inclusive para ter bens, e uma vez por ano tem suas contas verificadas por uma autoridade da igreja, o que dá uma certa segurança para todo mundo, tal, né? Por quê? Porque o que sustenta a confraria são doações. Então aquela confraria, ela vai ter o culto a um santo ou uma santa. Então eu tenho a confraria de Nossa Senhora do Rosário, eu tenho as irmandades de Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora da Ajuda. Algumas existem até hoje. Como eu lhe falei, além da autonomia administrativa, ela também tem estatuto.
Em alguns lugares também elas serão chamadas de ordens terceiras. É interessante que como ela tem autonomia, pá, fechou a porta, eu vou fazer um sincretismo religioso, eu vou cultuar deuses das religiões que eu trouxe da minha região, usando como imagem um santo ou uma santa católica. Então, o candomblé vai surgir dentro de uma irmandade, o maracatu vai surgir dentro de irmandade, a congada. Dentro da irmandade vai se criando laços de solidariedade, então ajuda num funeral, assistência a viúvas e órfãos. Ela tem um papel social muito importante. Para a coroa e para a própria Igreja Católica é ótimo, porque mantém uma certa ordem instituída. Bom, seguinte, conceitos importantes. Escravidão é a lei, é um estatuto jurídico que faz com que uma pessoa possa ser proprietária da outra. Escravismo é o sistema, é a sociedade, é o modo de produção, ou seja, é o fato de você ter como base econômica a escravidão, como mão de obra e como mercadoria. Escravatura é o comércio do escravo, é o fato de você ter naquela cidade, naquela região, naquele país, um comércio de seres humanos. Tá? Então isso vai ser bastante comum em Salvador, Recife, Rio de Janeiro, que eram as maiores capitais do período colonial e também do Império. Esquece São Paulo nessa época, meio-dia. E escravagista é a mentalidade, é o jeito que as pessoas pensam, ou seja, é a ideia, a ideologia. As pessoas acham normal ter escravidão, então é uma sociedade escravagista. Entendido? Beleza, bonitezas, até aula que vem. Fica comigo, nós vamos falar das invasões holandesas. Você não vai acreditar no que vai acontecer. O que ela tem a ver com o Quilombo de Palmares? Te conto semana que vem. Beijo grande.